Os jogos de ida da repescagem da Champions já aconteceram e agora eu vou falar um pouco do que pode acontecer nos jogos da volta. Então, antes de tudo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu posso dizer que começamos. Começando com Paris Saint-Germain e Brest, na verdade na ida, que foi Brest e Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain meteu 3 na casa dos caras, com 2 gols de Dembélé e um gol de Vitinha que bateu um pênalti encarando o goleiro. Mas eu não acho que dá pro Brest na volta. O Paris tem um time muito mais forte, encaixado, voando no campeonato francês e além disso, falando de campeonato francês, o Brest não tá no topo e sim no meio de tabela. No começo dessa fase de Liga da Champions, o Brest até fez uma gracinha, brigou, as pessoas achavam que ele ia se classificar entre os 8, mas não aconteceu e agora com 3-0 no lombo para uma equipe muito mais forte como o Paris Saint-Germain, não vai dar para os caras, o Paris está classificado. Falando agora de uma surpresa que eu tive, não só surpresa no resultado, mas no jogo. Eu fui ver Bruges e Atalanta, eu falei, esse jogo não sei se vai ser legal de ver, mas eu botei assim e foi muito legal. Bruges e Atalanta foi um jogo legal. Esse Bruges joga com uma intensidade diferente, a Atalanta deu mole. Eu não falo que o Bruges vai se classificar. Se o Bruges jogar do jeito que jogou na ida, na volta, o Bruges passa. Mas talvez com um resultado positivo nas costas assim, eles façam uma retranca e a Atalanta indo pra cima o tempo inteiro, eu acho que não consegue, o Bruges não tem capacidade para segurar, mas ainda assim, se jogar da forma que jogou na ida, o Bruges se classifica e surpreende muitos, porque até o momento a Atalanta faz uma grande temporada, na Champions League fez uma campanha razoável para boa e no campeonato italiano briga por título, apesar do momento ruim que passou. Então o Bruges surpreende, é uma equipe que vive uma grande temporada e no caso ganhou da Atalanta de 2-1 em casa com gol no finalzinho, o gol da vitória, mas ainda assim eu não sei quem ganha, mas não vai ser fácil esse jogo aqui, nem para um lado, nem para o Bruges segurar o placar, ou nem para a Atalanta fazer o resultado que necessita. City 2, Real Madrid 3, o Real Madrid é impressionante. Até o minuto 85, Manchester City liderava o jogo, ganhava o jogo por 2-1, e nisso aqui, ó, acabou o jogo 3-2 Real Madrid. Gente, o Real Madrid é diferente. Ah, não tá bem no espanhol. Até que tá bem, melhorou, mas começou mal no espanhol. Começou mal na Champions. Quando chega no momento do vamos ver, quando chega na hora do vamos lá, hora da Champions League, hora do mata-mata, hora dos craques aparecerem, eles aparecem. Eles aparecem. O que o Bellingham joga é um absurdo. É um recital o futebol que o Bellingham joga. O Mbappé, apesar de ter feito um gol, uma canela de trivela que eu nunca vi na minha vida, ele perde muito gol. Se o Mbappé fizesse todos os gols que ele perde, ou pelo menos 60% dos gols que ele perde, ele teria uns 50, 60 gols por temporada. E ele chega perto disso. E ele teria ainda mais. É muito gol que ele perde. Teve uma bola maravilhosa do Vinícius Júnior que ele não marcou o gol. O Mbappé é um grande jogador, não tô aqui pra criticar e ele decide. É o artilheiro do Real Madrid. Só que poderia ter sido 4-2 ou até 5-2 se o Real tivesse convertido suas chances. Juventus e PSV. Esse jogo eu sabia que ia ser apertado. As pessoas falaram, a Juventus tem um time competitivo com o Thiago Motta e etc. Realmente tem, mas esse PSV não tá de bobeira. Não tá de bobeira e perdeu em casa, mas vai jogar o segundo, perdeu fora de casa e vai jogar o segundo jogo em casa na Holanda e tem totais chances de conseguir reverter esse placar. 1-0 leva para os pênaltis. Então eu não duvido do PSV ganhar de 1-0 da Juventus em casa, sendo que essa Juventus não é nada demais. É um time competitivo, é um time bom, uma defesa sólida, sim. Thiago Motta é um bom treinador, sim, mas ainda falta elenco. Apesar de um golaço do McKennie, uma pancada, o gol que abriu o placar do jogo, eu acho que a Juventus ainda não tem time para brigar no mais alto patamar da Europa. Pode se classificar do PSG? Pode, e é meu palpite. Mas eu não iria relaxado se eu fosse jogadores da Juventus, porque o PSV é um time competitivo e tem bons jogadores. Por sinal, esse De Jong sabe fazer gol, apesar de ser um cara grosso jogando bola assim. Ele sabe fazer gol. Mônaco 0, Benfica 1. O Mônaco é um time que sempre surge, joga em jogadores bons e tal, mas nunca assusta. Impressionante. E o Benfica foi lá e ganhou de 1-0. Jogo complicado fora de casa. Jogo, pra falar a verdade, não é complicado não. Jogo feio fora de casa. Mas o Benfica de Bruno Lage consegue a vitória por 1-0 e agora tem tudo para segurar o resultado no Estádio da Luz, em Portugal, em Lisboa, e se classificar para a próxima fase. Falando do outro time de Portugal que está disputando essa Champions, o Sporting Clube de Portugal fez uma partida horrorosa contra o Borussia Dortmund. O primeiro tempo foi 0-0.
mas o segundo foi um baile de futebol. Por sinal, o Guirassy, o artilheiro isolado dessa Champions, até porque tem mais jogos que o Lewandowski, 3 gols no segundo tempo, não pro Guirassy, mas sim pro Borussia Dortmund, 3-0 Borussia, grande partida do Dortmund nesse segundo tempo, é mais forte que o Sporting, mas ainda assim eu esperava que o Sporting reagisse, e isso tudo em Portugal, no Alvalade. Agora o segundo jogo vai ser no Signal Iduna Park, né, no Westfalen Stadium, e eu não vejo nenhuma chance de classificação pro Sporting. Eu acho que, óbvio, é possível, futebol tudo é possível, mas eu não acho provável. Celtic 1, Bayern de Munique 2. Por sinal, eu tô... segunda-feira, né, que tá saindo esse vídeo, tô falando sobre os jogos de terça e de quarta. O Celtic, não é fácil enfrentar o Celtic lá. Muita gente achou Bayern e Celtic vai ter 5 gols, 4 gols nesse jogo, e não foi o caso. Foi um caso que o Bayern de Munique abriu 2-0, mas no fim do jogo o Celtic meteu um gol e depois deu uma pressão absurda no Bayern, que eu vendo o jogo achei que ia empatar. E acabou não acontecendo esse empate do Celtic, mas se esse resultado fosse na Alemanha, 2-1 Bayern, e levasse esse jogo para a Escócia, eu ia falar, pô, é possível, um jogo, o Celtic fazer lá um gol, levar para um pênalti, alguma coisa acontecer assim, e ok, mas o segundo jogo é na Alemanha, no Allianz Stadium, então eu não vejo muita chance do Celtic fazer um grande jogo lá, porque ganhar lá do Bayern é para pouquíssimas equipes, e eu não sei se o Celtic tem bola para isso, para dizer bem a verdade. Feyenoord e Milan, que jogo horroroso, que jogo ruim. O gol solitário da partida foi do Igor Paixão, brasileiro, com um frangaço do Manhã, tava chovendo nesse jogo, e depois ficou um jogo que o Milan teve algumas chances, algumas pressões, alguns chutes, que o goleiro do Feyenoord fez um grande jogo, uma grande partida, mas também o Milan não foi aquilo tudo, faltou vontade ao Milan, para dizer a verdade, e eu acho que não é culpa do treinador do Sérgio Conceição não, que ele tá tentando limpar a casa, mas ainda tem muita coisa a resolver, muito trabalho para fazer no Milan que não está sendo feito. Mas 1-0 é um placar totalmente reversível, o segundo jogo no San Siro, e vamos ver se o Milan tem capacidade para virar. Time tem, elenco tem Theo Hernandes, tem o Tomori, tem o Pavlovic, que jogou muito bem, o Manhã, que é um bom jogador, o Reinders, tem o João Félix, o Rafael Leão, o Jimenez, tem bons jogadores, só que em campo não joga. Tá melhor do que com o Paulo Fonseca antes, agora o Sérgio Conceição, treinador da equipe de Milão, mas ainda não encaixou, ainda não tá funcionando da forma que eles querem, e a equipe do Milan não tá encaixada. Meu palpite é o Feyenoord, que tem alguns bons jogadores nessa equipe, para se classificar no San Siro. Esse jogo vai ser, na minha opinião, 0-0, 1-1, e eu não vejo o Milan se classificando. Posso estar errado, mas eu não sou o senhor da razão. É isso aí. Se inscreve no canal, ativa o sino, deixe seu like, um abraço e até a próxima.